80% dos professores brasileiros já pensaram em abandonar a profissão. 77% já apresentam sinais de esgotamento emocional. 1 em cada 3 já sofreu agressão dentro da escola. Sala de aula. Existe um Brasil que quase ninguém vê. Um Brasil onde ensinar deixou de ser apenas uma profissão e passou a ser um ato diário de resistência. Durante anos disseram que o problema da educação era falta de investimento, falta de estrutura, falta de tecnologia. Mas o que encontramos foi outra coisa. As agressões, elas ocorriam diariamente durante praticamente todo o período da aula. Então, praticamente eu não dava aula. Eu estava ali apenas para apagar incêndio, para evitar que os coleguinhas, né, as outras crianças da sala fossem agredidas. Então, toda vez que eu intervi, né, no caso de agressão, eu acabava sendo agredida também. Então, assim, e era todo tipo de agressão, sabe? Eram socos, chutes. Então, assim, era um ambiente completamente caótico. Não se parecia com uma sala de aula, né? Na primeira semana que eu comecei dando aula, eu já tive um impacto muito grande e já pensei em desistir ali na primeira semana. Vi a carga de violência que eu iria receber durante todo o ano. Os alunos faziam muita piada comigo, me xingavam muito, davam muita risada de mim, davam risada do meu cabelo, davam risada da minha aparência física, me colocavam apelidos assim, dos mais absurdos, que a maioria eu não posso nem falar aqui no vídeo, porque são apelidos bem difíceis assim. Uma das escolas que eu trabalhei particular, eu fui chamada 2 vezes, simplesmente porque eu estava cobrando um pouco mais de atenção dos alunos e dedicação nas aulas. E disseram assim para mim: professora, porque são nossos clientes. Aí eu pensei que eram nossos alunos. E aí, naquela fala, a gestora e a diretora já me olharam. Não, mas são nossos clientes. Eu digo, sim, são clientes, mas são crianças e precisam de direcionamento, de limite e de orientação. Porque eu digo assim, quantos de nós, professores, se veem presos a atender uma chamada e uma demanda como aquela que me foi dada naquele momento, porque precisa de emprego, porque precisa sustentar sua casa, porque precisa, né, sustentar a sua família. Hoje, o que me pesa mais é não poder viver a minha verdadeira essência em sala de aula, ser professora. Eu virei babá de celular e babá de plataforma, não só eu, mas todos os professores de uma forma geral. E claro, viver em estado de alerta. Sempre pisar em ovos, porque qualquer coisa que você fala, o aluno chega em casa, o estudante vai para casa dele, e aí no outro dia tem pai, tem mãe, que não quer nem ouvir o seu lado, ele não quer saber se você falou ou não, se você fez ou não. Até para você provar, você já rodou. Eu ficava 45 minutos ali dando aula e, assim, uma sala de 35 alunos, 2 olhava para minha cara. O restante sequer percebia a minha presença ali. Eles ficavam em grupos, virado para o outro lado, jogando baralho. Ninguém se forma pensando, eu vou me preparar para ser agredida. Não, não é isso. A gente se forma para fazer um bom trabalho, para desenvolver crianças, não para ser agredido ou para ser xingado continuamente todos os dias, ou para ser ameaçado por uma criança ameaçando, né, o professor de morte. Ninguém imagina uma coisa dessa durante a formação. Cada sala de aula que eu entrava, eu percebia que eu não conseguia cumprir meu papel como professor. Eu sofria violência, eu era motivo de chacota, eu era motivo de riso, eu era motivo de escárnio, de ataque. O professor deixou de ser autoridade pedagógica e virou mediador de crise, de conflitos. O professor de matemática da rede pública de ensino do Distrito Federal foi espancado pelo pai de uma aluna. O motivo? O professor chamou a atenção da estudante pelo uso de celular dentro da sala de aula. Foram cerca de 10 socos. Para! Vamos segurar! Me solta! Me solta!
Aluno não tem mais caderno na escola. Aluno na escola não leva mais um lápis. Eles ganham tudo isso. Eles não querem entrar com uniforme. Eles não copiam nada. A única coisa que o aluno quer agora é um telefone para ele ficar perturbando a aula. O professor, ele não tem condições de retirar o telefone da mão de um aluno. De acordo com a Secretaria de Educação, o servidor foi agredido porque pediu o celular de um dos alunos durante a aula. Eu estava fazendo um doutorado na PUC São Paulo e mais de uma vez, o professor está lá dizendo e ele diz assim, olha, porque hoje o aluno, ele sabe a matéria, ele já pesquisou na internet, ele está indo para a escola para desafiar o professor. E eu lá atrás pensando, meu Senhor Jesus, que aluno é esse que esse cara está falando? Sou professor de História, Fundamental 2. Então eu tinha só 2 aulas por semana e eu consegui juntar muitas aulas, muitas turmas. Né? Então, considerando que eu, durante o mestrado e doutorado, eu tive menos aulas e tal, eu tive uns 12 mil alunos nesses 14 anos, mais ou menos. Né? Eu tive 2 alunos que pesquisavam a matéria. Laura e Henrique. 2. Até hoje, 2. Os alunos estão na internet, eles querem saber se tem a nova temporada do Free Fire, do Fortnite. Eles querem saber se a Beyoncé está grávida. Eles não estão pesquisando a matéria. Viver em estado de alerta. Eu acho que é isso que pesa mais. Viver em estado de alerta. Toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, toma cuidado com não sei quem. Sempre ali naquele... Sabe? Você não consegue dar uma aula produtiva, uma aula leve. A autoridade desapareceu. E quando a autoridade desaparece, o medo ocupa o lugar. 8 em cada 10 professores sofreram violência verbal. 4 em cada 10 foram atacados por pais. 1 em cada 3 sofreu agressão física. Mas por trás de cada número, as consequências sofridas por professores e professoras vêm se mostrando cada vez mais preocupantes. E aí esse último ano nessa escola foi bem difícil para mim. Eu tive muita depressão. O meu quadro de depressão aumentou. O meu quadro de ansiedade piorou muito, até que eu tive que procurar uma ajuda psiquiátrica. Eu tive que buscar ajuda médica. E aí eu comecei a tomar remédio, né? Eu tomava 2 remédios por dia para conseguir lidar com a depressão e controlar a ansiedade, porque nesse último ano a ansiedade ficou tão forte que eu tinha crise de ansiedade dentro da sala de aula, então eu tinha que sair da sala de aula passando mal. Terminei o ano letivo assim, destruído, prometendo para mim mesmo que eu nunca mais ia voltar da aula. Os limites físicos e mentais estão explodindo diariamente. Isso sem falar nas perseguições ou isolamentos que esses profissionais vêm sofrendo ao longo dos últimos anos. Hoje, o burnout docente, ele deixou de ser exceção, então vários professores estão adoecendo, e não só professores, como também os demais trabalhadores em educação, porque o desgaste ele não nasce só da sala de aula, ele é produzido pelo encontro entre as demandas e necessidades de um contexto de sala de aula e um sistema educacional. Só que o adoecimento costuma acelerar quando o sistema educacional empilha mais demandas e retira os recursos. Muita exigência, pouco tempo, pouca autonomia, pouco apoio e cobrança que o professor dê conta de todas essas coisas e seja responsável por tudo. A escola deixa de ser espaço de cuidado e vira um ambiente de adoecimento coletivo, quando sobreviver vira a norma e pensar vira luxo. Ou seja, quando o professor não é valorizado e fica numa posição de reprodução. Outro ponto importante, quando o sofrimento ele passa a ser tratado como fraqueza individual e não como alerta organizacional. Durante 3 anos e meio, eu sofri assédio moral por parte de um diretor. Eu fui ameaçada por uma mãe de aluno, onde, na situação que o filho dela foi chamado devido à indisciplina, de não mexe com meu filho, eu acabo com você, eu acabo com a sua vida. E aí ela falou várias palavras, me chamou de capeta, me chamou de bruxa. Então ela me desacatou na frente do diretor e ele defendeu ela, ele não fez nada para detê-la. Eu fiz o boletim de ocorrência
E eu tive testemunhas. Para o espanto de todos, o diretor teve coragem de ser testemunha a favor da mãe. Todos silenciam com medo de retaliação, de receber advertências, de receber ata, de passar por processo investigativo ou processo administrativo. E isso tudo, nós recebemos pressão, direta ou indiretamente, visível ou não, isso é notório. Saber que eu estava literalmente sozinha para resolver todos aqueles problemas pesou muito no meu psicológico. Então, eu só pensava em desistir, sabe? Todos os dias da minha vida eu acordava pensando: eu não quero mais isso. Eu não nasci para isso. Piorando meu transtorno de ansiedade generalizada, eu precisei ser afastado por algum tempo e eu não queria mesmo voltar. Durante muito tempo, disseram que o problema era o professor, que faltava didática, que faltava preparo, que faltava inovação. Mas algo começou a não fazer sentido, porque enquanto os discursos falavam em evolução, dentro das escolas o medo aumentava. Diretores pressionados, alunos passando de ano sem aprender nada. E então surge uma dúvida incômoda. E se o fracasso não for um acidente? E se ele fizer parte do próprio sistema? O momento em que o professor deixou de ser a autoridade pedagógica na escola e passou a ser aquela pessoa que toma conta de alunos, foi quando a escola se transformou de uma instituição escolar de escolarização para uma instituição de assistencialismo. Pergunte a qualquer pessoa: lugar de criança na escola? Te desafio a encontrar alguém que discorde ou se questione disso, porque para nós, na nossa sociedade atual, é uma obviedade que lugar de criança seja na escola. Mas ninguém se pergunta fazendo o quê, em que condições. São dados reais do Brasil e do mundo. Os professores estão desistindo da profissão. E os que ficam estão todos doentes, depressivos, ansiosos, estressados. Você verá por aí muito especialista falando sobre o problema e alertando sobre os perigos de um possível apagão. Mas você também verá que nenhum deles é capaz de apontar com segurança um motivo, uma causa para essa situação. Fica sempre uma sensação que é um papo de bar, onde todo mundo parece dominar o assunto, mas ninguém sabe definir direito os termos. O professor, ele se tornou um mero coadjuvante. Interessa que o professor pegue esse aluno no começo do dia e devolva para essa família são e salvo. O que aconteceu no meio do caminho não interessa para a sociedade, para os governantes, para as famílias. Nisso, o professor se tornou um profissional que é pago para tomar conta de alunos, porque é a única coisa que ele pode fazer dentro desse sistema. O tamanho do abismo para que estamos sendo empurrados, sem perspectiva de parar ou de voltar. É por isso que eu nunca me surpreendo com os números sobre desistência de professores ou falta de profissionais. Isso não me alarma, estou acostumadíssimo. E eu ainda digo mais, vai piorar. Porque não tem bolsa licenciatura ou aumento significativo de salário que resolva esse problema. Porque o problema não é esse. E o professor, ele não está lá com a sua liberdade de escolarizar, de escolher os seus métodos. Ele está lá para atender a necessidade do aluno, ou seja, tomar conta dele, e para atender as demandas dos índices. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. O ensino tradicional não existe há quase um século. E você não precisa acreditar só no que eu estou dizendo. Eu vou pegar para comprovar isso um autor que é um claro adepto da nova pedagogia, mas que nem por isso deixa de ser muito bom. O trabalho de Demerval Saviani, inclusive, é um dos melhores que a gente pode encontrar sobre a história da pedagogia. Eu arrisco dizer que é o melhor. Eu não conheço ninguém que faz o trabalho igual dele. E ele deixa muito claro que o ensino tradicional foi completamente suprimido pela nova pedagogia. Então, essa pressão para fazer o aluno passar, para criar trabalhinhos de tudo quanto é jeito, ela existe, ela é real, ela cansa o professor, ela estressa o professor, ela faz com que o professor se sinta um nada, porque o trabalho dele de um bimestre todo, de um ano inteiro, vai simplesmente para o lixo, porque no final das contas ele vai ter que aprovar aquele aluno, mesmo que ele vá lá, faça 2, 3, 4, 5 trabalhos no final do ano, o aluno mal coloque o nome, ele vai ter que atribuir uma nota àquilo dali, porque o aluno não pode ficar retido.
Quando uma instituição protege mais os seus próprios índices do que as pessoas que estão dentro dela, existe uma palavra para isso: abandono. Não existe nenhuma disciplina sobre indisciplina em nenhum curso de graduação, em nenhum mestrado, em nenhum doutorado, de Oiapoque ao Chuí. Nenhuma. Nem nas melhores universidades. Nem disciplina eletiva, nenhuma. É como se você fizer graduação em medicina, ou mestrado ou doutorado, e não tem nenhuma disciplina sobre medicação. Olha, a direção hoje em dia está atada através do sistema, sim, infelizmente. Porque infelizmente a gente tem um sistema que não pode reprovar aluno, na sua maioria aqui em Minas Gerais, e isso é um problema, porque muitas questões a gente fica de mãos atadas, às vezes tem que passar a situação por conselho tutelar, enfim, existem umas burocracias que não permite, igual tipo, o menino que comete a infração teria que ser transferido, E hoje em dia não é assim que funciona nas escolas. Não é mais dessa forma, porque você tem que ter, para você transferir um aluno, você tem que ter muitos relatórios, enfim, é uma burocracia danada. Então isso hoje dificulta bastante no sistema escolar. Isso tem muito a ver com a influência desse teórico francês, que é o Foucault, que ele elaborou uma teoria do panóptico, de que a sociedade é organizada de uma maneira que todo mundo é vigiado. É uma estrutura também opressiva de controle dos corpos e docilização dos corpos para disciplinar os corpos. Isso faz com que nós tenhamos um problema gritante nas escolas. Gritante. Até literalmente, os gritos. E isso tem um impacto muito profundo, principalmente sobre a saúde mental dos professores. E não adianta você ter boas intenções, você ter trabalhos eficientes, ideias eficientes para melhorar as coisas, se você não pode fazer. Se você recebe ali, é como se você tivesse um paredão de aço na sua frente, você não ultrapassa. Teve uma das escolas que eu trabalhei, que são da rede da escola pública, em que passou-se o ano inteiro, eu fiz alguns trabalhos, desenvolvi projetos. Só que o que acontece? Alguns alunos simplesmente não ligam. Eles não se importam mais com o aprender. Porque naquele lugar, eles já tinham uma cultura de que todo mundo passa. Teve aluno de dizer na minha cara, dizer assim: professora, por que eu vou fazer isso? No final do ano eu tô passado. E aí eu disse: não, só vai passar comigo quem realmente fizer. Não, professora, vai dar em nada. E aí eu fui chamada para uma reunião com o gestor, com as duas coordenadoras, e nitidamente foi pedido para mim para que eu passasse os alunos. Só que foi pedido assim: professora, olhe com carinho. Eu disse: como é que é? Olhe com carinho. Eu disse: não tem como olhar com carinho para aluno que não faz nada. E aí continuaram insistindo. E assim, chegou a um ponto de eu dizer assim: vocês querem que eu passe todo mundo? Peçam. Fala assim: professora, aqui a senhora não precisa trabalhar, você vai lá e passa os alunos. Para a gente saber se uma coisa é por investimento ou por outros problemas metodológicos, a gente tem que fazer também um olhar científico. Porque não adianta você entuchar dinheiro numa coisa que está errada. Você coloca mais dinheiro numa coisa que está errada, continua errado, você faz tudo errado. Então, primeiro você precisa resolver o problema metodológico. E aí a gente consegue dar um salto enorme. Aí a gente vai ter que dizer: bom, precisamos de mais investimento também. É verdade. Aí o investimento faz diferença. Eu estou fazendo certo. Se eu fizer o certo com mais investimento, dá mais certo. Existe uma distância entre quem pensa a escola e quem vive a escola. E essa distância tem um custo. Quem paga são os professores e depois os alunos. Se o aluno não entende a consequência de seus atos, é completamente natural para ele praticar bullying, por exemplo, com seu colega. Ele esquece os limites. E se o professor é também um igual a ele, está colocado no mesmo patamar que ele, também é natural que ele, num momento de fúria, de incompreensão, agrida o professor. Na mais fuleira análise freudiana, os defensores da nova pedagogia vão abraçar o aluno e dizer que ele precisa ser compreendido. Enquanto isso, o professor sai pela porta dos fundos, direto para um hospital psiquiátrico. Isso vai colapsar. Toda vez que você olhar para um professor a partir de agora, pensa
Será que esse professor está tomando um remédio para tarja preta? Será que esse professor está dormindo? Será que esse professor está frequentando um psiquiatra? Será que esse professor tem dinheiro para pagar terapia? Porque a maioria deles está tomando remédio tarja preta. E às vezes sem acompanhamento médico. É de boca um para o outro. Porque os professores estão dopados dentro das escolas para aguentar a pressão dentro do ambiente escolar. Eu cresci ouvindo uma frase simples: respeite seus professores. Eles me salvaram quando ninguém acreditava em mim. Hoje, muitos deles estão pedindo socorro.